Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar pelo início desta campanha, desta série, que é a reconstrução aprendendo com Neemias. Ó eterno Deus, que durante esses dias desta série, Senhor, podemos aprender com Neemias. Esteja conosco, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Veja só, nós vamos iniciar hoje uma série, a série chamada Reconstrução Aprendendo com Neemias. Mas primeiramente, quem foi Neemias? Neemias foi ali um copeiro. A Bíblia diz que ele é um personagem ali muito importante, e ele, através do relato ali do seu diário, foi escrito o livro de Neemias. Então ele é uma personalidade onde ele era o copeiro do rei. Após a morte ali de Salomão, o reinado ali foi dividido em dois reinados. Israel foi dividido em reinado do sul e reinado do norte. Então o mapa ele vai nos mostrar a divisão desse reino após a morte ali do rei Salomão. E aquele povo ficou cativo durante 70 anos. E ali durante aqueles 70 anos, quando estava cativo, começou ali o povo voltar para a reconstrução, porque foi tudo destruído ali. E ali a Neemias vai explicar ali a reconstrução, né? Então o primeiro a conduzir, a retornar para lá, foi Zorobabel, o descendente direto do rei Davi. Ele retorna ali para fazer a reconstrução. Esdras também ali retorna ali para fazer a reconstrução naquele momento ali. Então Neemias naquele momento ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Então, além de ser copeiro, ele cuidava ali, bem próximo ao rei. É ele que comia comida para ver se estava envenenado ou não. Então, ele estava muito próximo ao rei. Então, ele pede ali para retornar, ali como copeiro, na posição que ele estava ali, ele pede para retornar. E ele retorna ali para Israel para a reconstrução daquele muro. E ali ele usa muitas estratégias. E é essas estratégias que nós iremos aprender no decorrer destes 22 dias. Então, a primeira estratégia é aonde você está. Pode ser apenas um ponto de transição para onde Deus quer te levar. Aonde você está agora pode ser só um ponto de transição para onde Deus quer te levar. Veja só Neemias. Neemias estava ali na Pérsia. Estava ali como copeiro. Ali era um momento de transição. Ele era o copeiro do rei. Então, o problema é que diante da nossa cultura nós acabamos acabamos vendo a figura do copeiro como um garçom. Mas na cultura ali daquela época, ele é como se fosse um ministro muito próximo ao rei, como se fosse um ministro ali da casa civil. Então Neemias, ele desfrutava da confiança do rei por estar próximo. Em nossos dias, nós poderíamos dizer que ele estava ocupando um cargo muito almejado por muitos, por ter estabilidade, respeito e influência. Sim, aquele copeiro tinha influência. Ele, teoricamente, ele estava no auge daquilo que ele poderíamos chamar de hoje de carreira profissional de sucesso. Ele estava no mais alto cargo que poderia estar ali abaixo do rei. Poderíamos precisar entender algumas vezes, Deus leva ao topo para que possamos socorrer aqueles que estão lá embaixo. Às vezes Deus nos eleva para que possamos estender as mãos e buscar aquelas pessoas que estão ali de baixo. Então, na visão humana, o topo é destinado à linha de chegada, mas para Deus pode ser apenas um ponto de partida, o ponto ali. Então, afinal, o lugar mais alto que o cristão pode chegar deve sempre estar aos pés da cruz. Nós devemos sempre estar aos pés da cruz. Deus, quando Ele nos exalta para nos aproximar, tornamos mais conhecido dele, buscando o Senhor toda a força, para que o nome dele, o nome de nosso Deus, seja glorificado. Sendo assim, como pode ser uma bênção na vida de outras pessoas a partir da posição que você se encontra hoje. Então, Neemias, aqui na mensagem de hoje, no livro que nós vamos meditar, que a mensagem, o lugar que você está pode ser o ponto de partida. Então nós vamos meditar de Neemias 1 a 11, onde vamos entender o contexto do que estava ali passando. Veja só. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã,
a fortaleza, que veio a Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Nesse contexto que nós estamos meditando aqui, aquele povo foi ali cativo durante 70 anos ali pela Babilônia. Então ele pergunta: cadê os judeus? Aonde estão os judeus? E vamos lá. E disseram-me: restaram, que ficaram os cativos lá nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, Jerusalém foi toda destruída, e ele fala que aquele povo estava na miséria, passando necessidade. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando ele recebe essa informação que Jerusalém, aquele povo, ainda tinha judeus vivos e que estava tudo destruído, os portões queimados, os judeus passando necessidade, passando fome, ele ali chora e faz jejum durante alguns dias. Para quê? Procurar direção de Deus. E vejamos só: e disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que amam, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu era a casa do meu pai, temos pecado. Então ali ele faz uma oração de intercessão pelo aquele povo, pedindo para que o Senhor ouve a oração, perdoe ele dos pecados dele, ou seja, para que endireite os caminhos dele. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenei a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos dispararei este povo. Ele relembra ali o que Deus disse: olha, vocês transgrediu contra mim, eu vou separar esse povo. E diz mais: vós converteis a mim, guardareis os meus mandamentos, e eu cumprireis. Então, ainda que vossos rejeitos estejam na extremidade do céu, de lá os ajudarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali, fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, o teu povo que resgatastes com a tua grande força, com a tua forte mão. Aí ele ora na oração dele, diz: ó Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, que lhe dê graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Então ele fala o clamor ali, fala: Senhor, eu sou apenas um copeiro do rei, mas que eu tenho graça diante de ti. Liberta, ele ora pelo aquele povo para libertar, porque o local aonde estamos pode ser um ponto de transição para onde Deus quer nos levar. Quando eu fui meditar nesta série para falar, nós fizemos um estudo aí em 2018, na congregação que eu estava, e aqui nós falamos aí sobre Neemias. Então é por isso que estamos fazendo essa série, a série Reconstrução, porque é um estudo muito forte. Eu recomendo a você a participar conosco. Iremos aprender junto, diariamente, constantemente, sobre a palavra de Deus. Vamos orar por esses dias. Vamos orar abençoando para que Deus, o Pai querido, Ele se mova em obediência à nossa oração neste momento, para que possamos prosseguir para o alvo. Ó poderoso Deus, que seja manifestado o teu poder. Pai, a todos aqueles que pecaram contra ti, Senhor, constantemente, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas nos dê a direção para que possamos ir cada vez mais longe diante de ti, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, o Senhor ir na frente, iluminando, dando a direção do caminho, para que possamos reconstruir, Senhor, o local, tudo aquilo que foi destruído, que a posição que nós estamos, Senhor, seja o ponto de partida para onde o Senhor quer nos levar e colocar. Eu te peço, Senhor, as tuas bênçãos e as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.